E aí, galerinha, hoje nós vamos para uma revisão sobre fisiologia, um dos assuntos mais cobrados dentro do Enem, fisiologia humana. Mas antes disso, roda a vinheta. Bem, galerinha, então vejam só, hoje eu quero fazer com vocês uma revisão sobre fisiologia. Será a primeira parte hoje, onde vamos abordar alguns sistemas do nosso corpo, certo? Iniciando com o sistema digestório. E aí eu pergunto logo, o que é digestão? Qual é a função da digestão no nosso corpo? Somos o que comemos realmente ou não? Claro que somos, certo? Muito interessante. Eu falo no sentido em que, quando a gente come alguma coisa, quando a gente usa o alimento para construir alguma coisa dentro do nosso corpo, ele vai agir de muitas formas. A gente tem exemplo, proteína. Proteína o teu corpo não vai armazenar de cara, ele vai ser usado como energia. Já quando você usa, por exemplo, o carboidrato, que é necessário ao nosso corpo, o excesso vai ser armazenado. Ok? A gordura, os lipídios, eles vão agir no nosso sistema hormonal, para a formação da testosterona, da progesterona, do estrógeno e por aí vai. Ok, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Enem, ele cobra qualidade de vida. Então, dentro do sistema digestório, tu pode ser cobrado como, por exemplo, as doenças sobre o sistema digestório, né? É verdade. Um exemplo básico é, nos tempos modernos, a praticidade com as coisas. Então, a gente começa falando de maus hábitos alimentares. Doce, gente, é bom, é maravilhoso. Doce vai te dar uma energia de cara. E depois você vai ficar totalmente desmotivado, porque a glicose vai subir, você vai ficar ligadão e depois ela desce. Então vem aquela preguiça, vem aquela procrastinação, vem tudo que a gente não quer que venha, certo? Eu acho isso muito incrível. Fritura, né? Comer toda hora. Gente, comer de 3 em 3 horas é o ideal para você manter o seu estômago sempre com algum alimento, ok? Mas comer demais, comer por ansiedade, não vai ser saudável. O seu corpo vai lhe responder sobre isso. Beleza? Então, maus hábitos alimentares podem cair no Enem com toda certeza da vida. E contaminação dos alimentos. Agora estamos vivendo uma época de pandemia, onde não é neurose. Você a toda hora tem que estar passando, por exemplo, álcool 70 nas mãos, álcool em gel, lavar as mãos, ter cuidado, lavar a máscara. Então tudo isso, as máscaras precisam ser lavadas todos os dias, ok? Então a contaminação por alimentos, com micróbios, com essas coisas, teu corpo pode responder com a dor de barriga, com enxaqueca, com vômito. Então é uma defesa que ele está usando para se livrar daquele patógeno, certo? Temos também na questão de doenças, digamos assim, do mundo moderno, né? Que é gastrite, pangastrite, úlcera, hérnia de hiato e por aí vai. Nós temos várias doenças ligadas ao nosso sistema digestório que vão comprometer diretamente a nossa vida. Então, falando de sistema digestório para o Enem, a gente pode abordar sim a parte mais ligada à questão social, que vai ser a ansiedade, maus hábitos alimentares, contaminação, doença do mundo moderno já causado pela ansiedade, certo? E falando fisiologicamente desse sistema, eu posso abordar, por exemplo, no sistema digestório, as funções em si. Que nós vamos ter a ingestão do alimento, a mastigação, deglutição, que é você engolir o alimento, e digestão, que é a quebra do macro para o micro, absorção através da corrente sanguínea, certo? E eliminação de resíduos. Temos também o seguinte, na digestão, o alimento ele vai ser um construtor e um renovador dentro de nível celular, certo? E temos um sistema
que é hiper, triper cobrado no Enem. Que aí você imagina, a gente fala um pouquinho sobre sistema digestório. E aí eu já digo a vocês, se liga no percurso do alimento, nunca é demais você relembrar disso aí. Por quê, professor? Porque vai abordar justamente agora o circulatório que eu vou falar com vocês. Em qual sentido? Pensa no seguinte, você comeu, você mastigou, boca, você deglutiu, você engoliu através da sua língua, empurra o bolo alimentar, ok? A faringe fecha a laringe para evitar um engasgo, aquele... Entenderam? E aí foi para o esôfago. Esse tubo, ele vai realizar movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários, empurrando o bolo alimentar até a esfíncter esofágica. Quando chega aqui na esfíncter esofágica, se abre para que o bolo alimentar entre no estômago. O bolo alimentar passa um tempo no estômago, vai para outra porta, que é a esfíncter duodenai. Chegou no duodeno, ele vai receber vários sucos, e aí recebe o último suco, o suco entérico, no nosso intestino delgado. Se liga nisso. Chegou lá, a digestão se completou, você formou o que a gente chama de quimo, e vai direto para o sistema circulatório, vai para o sangue. Toda aquela alimentação para nutrir célula por célula. Quando a gente fala em sistema circulatório, a gente tem que entender que uma das principais cobranças de sistema circulatório está ligada ao Enem, em veia e artéria. Observe essa questão aqui comigo. Ele diz o seguinte: a imagem representa uma ilustração retirada do livro de Motu Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo da circulação do sangue no corpo humano. Se liga só, gente. Presta atenção nessa imagem aí, torniquete no ar, certo? E ele pediu para que você observasse aí e percebeu o trecho do tecido sanguíneo entre O e H. Aí diz o seguinte: no experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete A, ele já bloqueou totalmente a circulação ali, viu? No braço de um voluntário, e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse procedimento, H e O. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e ao quê? Galera, preste atenção. Se ele colocou o torniquete e aqui veia e artéria, né, incharam, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. A artéria leva o sangue do coração para o corpo. E quem manda esse sangue de volta são as veias. Veia tem válvula. Essas válvulas venosas, elas fazem com que o sangue não voltem. Quando ele pressionou no ponto A, que elas incharam, que ele devolveu e não houve o retorno, foi graças a quem? Quem impede o retorno? As válvulas venosas. Então a resposta seria a letra B. Válvulas venosas. Vejam como essa questão está ligada ao nosso dia a dia. Então, a gente entende que nesse experimento ele só fez uma comprovação, né, da existência disso aí. No sistema circulatório, o coração, essa bomba, né, que ela tem a função de bombear o sangue para todo o corpo, né, a uma pressão de 9 metros por segundo. Se liga só, o que é que eu quero dizer? É que se você levar um corte na sua veia clava, por exemplo, o sangue vai espirrar a 9 metros. E a gente tem veias principais, né? Veias e artérias, que vão estar na região do pescoço e na região femoral. Então, quando você observa o coração, observe que cada pontozinho disso aí tem uma função. A começar, por exemplo, pelas válvulas bi e tricúspide. Que é isso, professor? São essas preguinhas brancas que vocês estão vendo aí. Com o fechamento dessas válvulas, eu vou colocar uma pressão no coração para que ele possa pulsar, para que ele possa bater. E ele batendo,
ele vai fazer com que esse sangue circule com mais eficiência. Nós temos aí, quando você observa aí, logo abaixo, nós temos as válvulas semilunar pulmonar. O que isso quer dizer? É o sangue que vai direto para o pulmão para ser reabastecido de oxigênio. Acima, gente, nós vamos ter também um marca-passo natural no coração, que a gente chama de nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial, ele serve para enviar impulsos elétricos para que o coração consiga realizar os dois movimentos básicos. Se liga só, sístole, ele está pressionado, e diástole, ele está relaxado. E ele não bate nesse ritmo, ele bate assim. Se ligaram nisso? Certo. Então, observe aí na musculatura do coração, vocês veem essa parte branca que não é gordura, ok? É uma musculatura lisa, estriada e que não é esquelética, porque não está ligada a nenhum osso. Então, o coração, ele tem musculatura lisa, estriada. Cardíaca, porque é uma musculatura forte, onde ela impede, por exemplo, que o coração canse. O coração é um músculo que não vai fatigar, não vai cansar nesse ponto. Certo, pessoal? E a gente tem duas circulações. Nós somos seres humanos, então na fisiologia humana, a circulação cardíaca, ela é dupla, ela é fechada e ela é completa. Em que sentido? Vê só, na grande circulação, o sangue sai do coração e vai para o corpo. Esse sangue que sai do coração e vai para o corpo é levado através das artérias, que têm paredes mais grossas, no caso, mais espessa, certo? Pulsa com mais força e leva o sangue rico em oxigênio. Pelos céus, tem razão! Já no caso das veias, não. As veias, elas vão devolver esse sangue para o coração. Falei da grande circulação. Sai do coração, é artéria. Volta para o coração, é veia. Se volta para o coração, volta através das veias com válvulas. Tem válvulas, é veia. E a pequena circulação, que funciona ao contrário. Então, é uma casquinha de banana para muito aluno na hora do Enem. Por quê? Porque o sangue que sai do coração para o pulmão sai através de uma artéria, mas sai carregado de gás carbônico. Então eu estou provando que nem toda artéria leva oxigênio. A artéria pulmonar, ela vai levar o sangue rico em gás carbônico para o pulmão e vai devolver através de uma veia pulmonar. A veia pulmonar leva o sangue rico em oxigênio para o coração. Então, que essa dica vocês não esqueçam. Circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica. Beleza, galerinha? Então, na próxima aula, a gente volta com mais um pouquinho de fisiologia. Valeu, pessoal!